Novidade importante sobre o futuro de Thiago Mendes. Di Maria de saída do Benfica pode pintar num clube brasileiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que Palmeiras, São Paulo, Peñarol, Racing da Argentina e Vélez Sarsfield já estão classificados para a próxima fase da Libertadores da América e por consequência terão direito ao prêmio pela vaga nas oitavas de final. Já o Verdão, inclusive, só depende de uma vitória contra o Bolívar na noite dessa quinta-feira para ter a melhor campanha na classificação geral da Libertadores. Tudo por causa dos tropeços do Estudiantes e do São Paulo. Verdão vencendo hoje chega a 15 pontos e não pode ser ultrapassado na última rodada. A nota triste para o torcedor do Palmeiras é que o Allianz Parque não deve estar cheio para essa quinta-feira. Apenas 21.200 ingressos haviam sido vendidos de forma antecipada. Já o Botafogo bateu o Estudiantes por 3-2 no Newton Santos, mantendo-se vivo na briga pela classificação para a próxima fase, mas chamou a atenção um ato do técnico do Botafogo, Renato Paiva, que mostrou o dedo do meio. Na entrevista coletiva, ele explicou o episódio, mas muito torcedor do Botafogo, que já não vai com a cara do treinador, não gostou. Só para completar, é importante lembrar que o Botafogo, para se classificar para a próxima fase da Libertadores, terá de vencer a Universidade do Chile em casa. Qualquer outro resultado, e a tendência é que o Botafogo seja eliminado da Liberta. Hora de falar sobre o futuro de Di Maria. Será que o meio atacante argentino, que é craque de bola, pode pintar no Brasil? Dá para dizer que essa chance aumentou depois de uma decisão tomada no Benfica. No último final de semana, no jogo entre Benfica e Sporting, o Di Maria brigou com o técnico Bruno Lage e está estabelecido de que ele só fica no Benfica até o fim da atual temporada. Disputa o Super Mundial de Clubes e vai embora do clube português. Di Maria, que tem 37 anos de idade e que gostaria desde a temporada passada de voltar para o Rosário Central, seu clube do coração, mas por conta de uma imposição de narcotraficantes que ameaçaram ao Di Maria e seus familiares, o Di Maria precisou abrir mão desse projeto de retornar ao seu clube do coração. Nesse cenário, sem acordo com o Benfica e com poucas possibilidades no futebol europeu, Di Maria passa a ser alvo em potencial de clubes do Brasil e também dos Estados Unidos. Não se descarta a chance dele jogar, por exemplo, ao lado de Lionel Messi, com quem ele tem excelente relação. Já especularam Di Maria, por exemplo, no Corinthians, era um velho sonho do presidente Augusto Melo, e também no Flamengo, que busca um meio atacante para atuar ao lado ou em substituição ao Arrascaeta. E se você ainda tem dúvida sobre a qualidade e capacidade física do Di Maria aos 37 anos de idade, é bom contar que na atual temporada, com a camisa do Benfica, ele soma 38 jogos, 15 gols e mais 8 assistências. Caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Por ele estar em fim de contrato, basta assinar um pré-contrato com o clube que quiser e ele se torna jogador desse clube para onde quiser ir. Hora de falar sobre Thiago Mendes, velho sonho do torcedor são paulino, especulado também em Atlético Mineiro, entre outros clubes. Onde é que o Thiago Mendes vai jogar? Tem algumas novidades importantes sobre o tema. Primeiro, contar que ele está a 1 mês e meio do fim do seu contrato no Al Rayyan, ou seja, já pode assinar um pré-contrato com quem bem quiser. O Thiago Mendes tem desde o ano passado uma negociação mal acabada com o São Paulo. Ele não se tornou reforço tricolor na metade de 2024 porque o Al Rayyan exigiu uma compensação financeira. Em janeiro, houve uma nova rodada de negociações e o clube do Catar voltou a exigir uma compensação financeira, o que inviabilizou o negócio. Agora, muito perto de ficar livre do contrato, basta se acertar com o clube que quiser para chegar sem custos. O problema é que o Thiago Mendes, livre no mercado, vai exigir um salário relativamente alto, cerca de R$1 milhão mensais. O São Paulo gostaria de contar com o Thiago Mendes, mas alega não ter capacidade para investir tanto num volante de 33 anos de idade. A estratégia do técnico, ou melhor, do empresário dele, o Paulo Pitombeira, é de aguardar pela abertura da janela de transferências aqui no Brasil para entender quais são as propostas e definir o seu futuro. O jogador está completamente descartado dos planos do Al Rayyan. O time do Catar, inclusive, tem negociações avançadas com Gregory, jogador do Botafogo. A ideia do Al Rayyan é pagar a multa rescisória de 7 milhões de euros para contratá-lo no mês de julho. Thiago Mendes, que quer voltar ao Brasil depois de 8 temporadas fora. Ele deixa o São Paulo em 2017 para jogar no Lille, passa também pelo Lyon até se mudar para o Al Rayyan.
Só para completar, o Paulo Pitombeira é quem representa o Thiago Mendes e busca clubes interessados. Só para completar, em relação ao São Paulo, o tricolor empatou em 1-1 contra o Libertad na noite dessa quarta-feira no Morumbis. O gol do São Paulo foi marcado no finalzinho pelo Luca, menino das categorias de base que fazia sua estreia. Ele tem uma história curiosa. Em outros 2 jogos recentes do São Paulo, ele chegou a ser chamado pelo técnico Zubeldia, mas por um motivo ou outro não pôde estrear. E na estreia, com o São Paulo perdendo por 1-0 para o Libertad, ele fez uma jogada individual bonita, garantiu o gol do empate e a classificação para a próxima fase. Mesmo tropeçando dentro de casa, o São Paulo já não perde pelo menos a segunda colocação do grupo. Importante destacar também que esse empate tem tudo a ver com a expulsão do Alisson, uma falta besta no campo de ataque ainda no primeiro tempo. A nota triste fica por conta de uma queda de uma placa no Morumbis que acabou atingindo torcedores dentro do estádio. Bom, vamos começar essa maratona de bastidores aí do São Paulo, começando pelo Lucas Moura. O Lucas Moura só deve voltar aos gramados depois da parada para a data FIFA. Por quê? Ele teve aquela lesão no joelho lá no jogo do Allianz Parque, ficou um período tentando voltar, se esforçando, né, fazendo tratamento, até que teve a possibilidade de voltar. Tanto assim, ó, só um parênteses, tanto que teve um jogo da Libertadores da América contra o Alianza Lima, e ele tinha falado em 2 semanas, e aí depois não foram 2 semanas, de repente se arrastou por mais, e ele acabou voltando só no jogo contra o Fortaleza, pelo Brasileirão. E o Lucas Moura teve ali alguma minutagem, só que no jogo da volta, né, contra o Alianza Lima, nessa primeira fase, que foi no dia 6 de maio, ele teve uma outra queda, teve uma outra pancada, e aí ele voltou a sentir incômodo. Aí no fim de semana veio o jogo da Arena Barueri contra o Palmeiras. Ele foi preservado da questão do gramado sintético, porque tinha sentido essas dores, mas treinou normalmente. Até então ele ia jogar contra a equipe do Libertad no jogo de ontem, empate e classificação para a próxima fase da Libertadores. Só que o Lucas Moura, no treino da véspera desse jogo, na terça-feira, voltou a sentir dores. E aí, né, pediu para fazer mais um exame. Esse exame foi feito, ele não tem lesão, o que tem é dor. Então ele tem ali um estiramento, né, que é no joelho, ele sente dor, ele não tem uma lesão no joelho, isso é importante a gente falar. E aí ele vai parar, vai fazer o tratamento até a dor, né, parar. Ninguém acredita dentro do São Paulo que ele vá cumprir algum dos jogos que ainda faltam. São jogos pelo Brasileirão, um jogo da Libertadores contra o Talleres e também um jogo da Copa do Brasil, que é decisivo lá no Recife contra o Náutico. Então esses jogos, até a parada da data FIFA, dia 12 de junho, dificilmente ele vai voltar. Mas com a parada e com esse período a mais de recuperação, acredita-se que ele vai voltar 0 bala nessa retomada do futebol depois da data FIFA. O Lucas é um jogador que é muito preocupado com o seu desempenho, muito preocupado com o seu desenvolvimento ali de jogo dentro do campo. Ele é um jogador de explosão, de 1 contra 1, não é um jogador de tocar de lado. Então o próprio Lucas tem falado para as pessoas dentro do CT que não é um jogador que vai chegar e jogar por jogar. Pega a bola, toca de lado, pega a bola, toca de lado. Ele quer ter explosão, ele quer ser o Lucas que ele sempre foi e sempre ajudou o São Paulo, como por exemplo no título da Copa do Brasil. Então assim, é um momento que não preocupa pela questão de ser uma lesão grave, mas sim é uma lesão que pegou muito tempo porque ela ainda tem muita dor e não é cirúrgica. Então o Lucas Moura sente dores, essa é a questão, e agora ele só vai voltar quando realmente zerarem essas dores. Certo? Busca por um centroavante. Falou-se muito de Carlão, jogador que é muito bom, inclusive, noroeste, jogador goleador, experiente, mais de 30 anos, 34 anos. É um jogador que está na Ferroviária, mas o que me disseram foi que esse nome não foi discutido na alta cúpula de São Paulo. Nem do zagueiro mais jovem, né? São Paulo não busca zagueiro, São Paulo busca renovar com o Alan Franco, eu vou trazer essa informação daqui a pouquinho. Então São Paulo olha o perfil de um jogador, assim, mais de 30, experiente, que tem a rodagem, de repente, América do Sul, Libertadores e tal,
ou até mesmo Europa, mas que seja um jogador que possa assinar um contrato, por exemplo, só até o final do ano, só até o final de 2025. Seria para suprir essa ausência aí do Caleri, né? Ser reserva do André Silva e, claro, o Rian, um jogador que ainda é muito jovem. Se acontecer alguma coisa com o André, não dá para ter só o Rian. Então, por isso, São Paulo busca no mercado esse jogador. E o perfil que o São Paulo está buscando é esse jogador mais experiente, que tenha rodagem e que, evidentemente, possa ajudar o São Paulo nessa questão. Então não tem Carlão, não tem zagueiro, em busca de zagueiro. São Paulo está focando e ainda não atirou ou ainda não mirou a sua caminho ali para um jogador, ainda não tem um nome que está negociando, certo? Vamos lá, Alan Franco. O sentimento da diretoria de São Paulo é que o Alan Franco em nenhum momento fez um movimento de querer sair do clube. O São Paulo já enviou uma proposta de renovação para o Alan Franco e essa proposta ela foi devolvida e o São Paulo colocou mais uma questão. O que está pegando nesse momento é que o São Paulo tem uma dívida com os empresários do Alan Franco, desde quando ele veio. É uma dívida antiga e o São Paulo agora vai pagar essa dívida para começar a negociação. Os valores são considerados valores bons para o Alan Franco nessa renovação e o que a cúpula são paulina sente é que o Alan Franco não quer sair do São Paulo, não deixaria o São Paulo para ir para um outro clube de Série A, por exemplo. Falou-se em Cruzeiro, falou-se em Palmeiras, eu já trouxe a informação aqui de que o Palmeiras não procurou o Alan Franco. Então, esse é o caminho da negociação. O São Paulo quer fechar essa renovação antes da abertura da janela, ou seja, ele assinaria pré-contrato, então o São Paulo não quer correr esse risco. Já está atrasado? É bem verdade, já está atrasado, é uma crítica aqui, deveria ter feito essa renovação antes, mas o Alan Franco agora é acertar essa dívida que tem com os empresários e aí sim começar a discutir os termos do contrato, mas é algo que nos bastidores do São Paulo o sentimento é de que vai sair a renovação com o Alan Franco, certo?